Depois do último vídeo, algumas pessoas me pediram para falar sobre Rivotril, clonazepam, que são benzodiazepínicos, ansiolíticos, são sedativos hipnóticos. Aqui no Brasil, a gente o conhece muito, o Frontal, lá nos Estados Unidos, o Alprazolam. Então, eles são usados no tratamento de transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, fobia social. Eu vou falar para você aqui a real desse medicamento. Os ansiolíticos, eles foram feitos principalmente para pessoas que estão enfrentando o vício do álcool e eles estão passando por crises de abstinência que é muito forte. Esse remédio atua. E também um sedativo, quando você precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia simples, onde não há necessidade de uma anestesia geral, eles entram, e também como um hipnótico, porque eles vão causar uma certa sonolência. Só que não adianta você confiar muito, porque no outro dia você vai acordar péssimo, porque afinal de contas você se drogou, né? E também são utilizados como anticonvulsivantes, quando a pessoa está tendo crises, né? Pessoas que têm crises epiléticas. E eles também atuam nos neurotransmissores diretamente no nosso GABA. Então, ele é um tranquilizante quando você está passando por uma crise de ansiedade. Falando assim parece muito bom, né? Mas se é tão bom assim, por que os médicos não usam eles para o tratamento da ansiedade? Eles usam os antidepressivos. Por causa da tolerância, do problema da tolerância, da dependência que eles criam e da crise de abstinência. E também sem falar das reações adversas, que não são poucas. O que é essa tolerância que eu estou falando aqui? Depois que você começa a tomar, de 2 a 4 semanas, o seu organismo ele já se acostuma com o medicamento. Então, essa dose inicial ela não faz mais efeito. Você tem que aumentar as doses. Então, alguns deles têm uma meia-vida muito longa. Isso fica muito tempo no seu organismo. Quanto mais você aumenta as doses, maiores são os riscos. 1 ano usando, você já começa a criar uma dependência. Tudo que mexe na nossa dopamina, gente, tudo que traz prazer imediato e alívio da angústia imediato, vicia. Por isso que jogo vicia, sexo vicia, doce vicia, comprar vicia, sexo vicia. Então, eles vão deixar a pessoa com muita crise de abstinência muito rápido quando você para de tomar. E a crise de abstinência desse medicamento não é nem um pouco fácil. Quais são os efeitos colaterais? Cansaço, fraqueza, tontura, zumbido no ouvido, um embotamento afetivo, sonolência, uma fraqueza, uma diminuição da nossa força muscular, dos movimentos. Por isso que tem que tomar muito cuidado com os idosos, porque o risco de cair é muito grande. Pode ter problemas no fígado se você já tiver, né, alguma intoxicação. E é perigosíssimo fazer a combinação desse medicamento com álcool ou outras drogas, porque isso pode levar a uma overdose, isso pode ser fatal. Então, por isso, gente, que esse medicamento ele é prescrito quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que quem já presenciou uma crise de ansiedade sabe que a coisa é feia, é assustador realmente. Então, esse medicamento, nesse momento, ele vai ser necessário para acalmar essa pessoa, mas ele não deve ser usado para quem tem ansiedade crônica. Pessoas às vezes acham que existe uma rixa entre os psicólogos e psiquiatras, que todo psicólogo é contra os psiquiatras porque eles prescrevem medicamento e que o psicólogo quer que a pessoa vá lá e fique se tratando. Não é bem assim. Nós não somos contra os medicamentos, porque em muitos momentos eles são tão necessários que eles são capazes de salvar uma vida. O problema aqui é que muitas vezes você está se drogando, você está fazendo uso desses medicamentos, sendo que na verdade você não tem nada, não há real necessidade. Só que hoje em dia as pessoas não querem resolver os seus problemas, elas não querem lidar com a frustração, com o fracasso, com o sentimento de tristeza. Elas preferem tomar uma pílula mágica que resolva o seu problema imediatamente. Só que para poder tomar o remédio, aquilo que eu estou sentindo precisa se transformar em uma doença. Então, os sintomas que eu sinto, automaticamente, eles já são enquadrados em uma categoria. E quem é que ganha com isso? A indústria farmacêutica. Não é segredo para ninguém que a indústria farmacêutica manipula o resultado das pesquisas. Gente, para fazer uma pesquisa não é nem um pouco barato. Você não faz uma pesquisa com 100 mil, com 200 mil. Quem deveria financiar, incentivar as pesquisas é o governo, mas muitas vezes, além de não fazer isso, ele vai lá e corta verbas.
Então, a indústria farmacêutica, os laboratórios patrocinam essas pesquisas. E, bom, se sou eu que estou pagando, eu quero que os resultados me favoreçam, é óbvio. E aí é por isso que a gente vê, é o mesmo que dizer que dor de cabeça, na verdade, é a ausência de aspirina. E aí você vai me dizer, não, Érica, mas eu realmente estou doente, não é coisa da minha cabeça. Eu tenho sintomas, olha, o meu coração dispara, eu sinto falta de ar, eu sinto dor no peito. Realmente, o nosso aparelho psíquico, ele é muito inteligente. A sua mente, ela tenta te dar os sinais, mas quando você não ouve, ela joga para o corpo. Por isso que você tem tantos sintomas, só que não adianta você tratar só o corpo se você não tratar a mente. Imagine só, quando você está com febre, não é só você ir lá e tomar um antitérmico, porque a única coisa que ele vai fazer é baixar a sua febre, mas depois que o efeito passa, a febre volta, porque você não tratou a causa, você só tratou os sintomas, e é isso exatamente que esses medicamentos fazem. Você precisa ir na causa, só que as pessoas não querem passar por uma psicoterapia, não querem deitar no divã de um psicanalista 2, 3 anos e ficar problematizando ali a sua existência. Se você pode tomar uma pílula mágica que resolve o seu problema de imediato, né? Pode até me dizer que você não precisa de uma psicoterapia porque você já se conhece o suficiente. Será mesmo? Você já se decepcionou com você? Você já ficou surpreso com você? Se sim, é porque você realmente não se conhece, porque a decepção e a surpresa só vem daquilo que a gente não conhece. E hoje em dia, as pessoas têm medo de passar por uma psicoterapia para não se deparar com o fato de que ela é a responsável pelo seu próprio sofrimento, porque a gente ama culpar os outros. Mas você já reparou que nessa ideologia do eu mereço, a gente está se matando para conquistar as coisas? Não, eu já tenho não sei quantos óculos, mas eu ainda mereço aquele, ia ficar tão bem em mim. E aí você se mata de trabalhar, você não tem tempo mais para se dedicar à sua família, porque para consumir mais você precisa de mais dinheiro, para ter mais dinheiro você precisa trabalhar mais, às vezes para trabalhar mais, ter um cargo melhor, você precisa se especializar mais, aí você precisa estudar mais. E assim, quanto mais você se sobrecarrega, menos tempo você tem para você, para sua família, para os seus amigos, para o seu cachorro, você não tem tempo de lazer, você se culpa quando você está descansando. E eu acredito que se eu te perguntar quantas calça jeans você tem, você não sabe nem me dizer. Se eu te perguntar qual é o seu vestido preferido, você não sabe nem me dizer. É muito difícil a gente ter que admitir que esse sofrimento são decorrências das escolhas que nós fizemos para a nossa vida. Por isso que você não quer ficar lá muito tempo deitado no divã, problematizando a sua existência, porque você não quer dar de cara com isso. Mas olha, quantas vezes você está usando medicamentos que não é para tratar a sua insônia, porque a sua insônia não vai ser tratada desse jeito. Esse medicamento, na verdade, nem serve para insônia. O efeito colateral dele é a sonolência. Então você está usando uma droga preocupada com o efeito colateral. Pensa nisso.